Irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Com grande alegria nós estamos aqui essa noite para ouvir a voz do nosso Deus. Eu creio que Deus tem preparado maravilhas aos nossos corações. Creio que Deus, Ele está atento às nossas orações. Eu creio que Deus está ouvindo o nosso clamor. Da mesma forma que Deus está ouvindo também o clamor da primeira igreja batista em Porangatu. Ele está em todos os lugares. E eu creio que Ele está presente, não somente neste lugar, mas no seu coração, porque Ele habita em nós. Eu quero apresentar a minha amada esposa. Eu disse ontem para os jovens que se eu casei, você casa. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilíssimo que Deus preparou alguém para você. Abaixa só um pouquinho para mim, por favor, o retorno, que vai dar muita microfonia. Isso. Ana Cláudia, por gentileza, se levante para que a igreja possa te conhecer. Essa linda mulher, a mulher dos meus sonhos, está aqui nessa noite para que os irmãos possam conhecê-la. Digo que Ana Cláudia é meu braço direito ao meu ministério, porque sem Ana Cláudia eu não consigo ser pastor, irmãos. Porque Ana tem orado junto comigo, nós somos um, em uma só carne. Cristo nos ensina isso. Se o pastor não ama a sua esposa, ele não amará a sua igreja. Então eu creio, irmãos, nesses fundamentos bíblicos que Deus trouxe para nós. Creio que o que eu estou segurando aqui essa noite é a palavra de Deus. Eu creio que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus para trazer ao nosso coração o que Deus quer para nós aqui essa noite. Agradeço de coração, principalmente a esta igreja, pelo convite que estão fazendo a nós, pela a disponibilidade e também acreditar em nós, pelo nosso ministério. Primeiramente, lógico, agradeço a Deus, porque esse ministério não é meu, é do Senhor Jesus Cristo. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Agradeço também de coração ao Antônio Carlos, conhecido como Carlão, e também a sua esposa Tairine, que nos recebeu de grande coração em seu lar. Nós agradecemos de todo o nosso coração, irmãos, pela recepção. E que recepção! Nós temos ali os nossos irmãos e chamo amigo mais chegado que um irmão. Carlão tem nos abençoado, Tairine também, de uma forma muito especial. Eu quero, sem delongas, cantar algumas canções com os irmãos. Eu sei que o meu tempo não é muito, mas 8h30, 9 horas? 9? Ok. Peço aos irmãos que continuem a adoração ao nosso Deus, mas eu quero aproveitar o momento e cantar com os irmãos. Uso este microfone? Eu quero esse, se possível, mas o pedestal, será que serve nele? Vai esse mesmo. Irmãos, é ao vivo, tá? É assim mesmo. A gente arruma ali, arruma aqui. Então nós assim vamos continuar adorando ao nosso Deus. Ontem nós cantamos algumas canções com os jovens. Eu gostaria de apenas aquecer com os irmãos. Nós vamos cantar Vim para Adorar. Vamos cantar? Eu
vim para adorar-te, vim para prostrar, eu vim para dizer que és totalmente amável, tão maravilhoso. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para luz do mundo, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te e quero contigo viver. E eu vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra em que criastes e se entregou por amor. Vim para adorar-te. Você veio? Eu vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mas eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Faz como os jovens nós fizemos ontem. Coloca a mão sobre o seu coração e fala isso para Jesus aqui essa noite, porque Ele está te ouvindo. Isaías vai dizer que o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, Ele está inclinando os seus ouvidos para ouvir o seu povo. E eu creio que o povo de Deus está aqui essa noite. Eu gostaria que você cantasse isso para Jesus e dissesse a Ele: mas eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, mas eu nunca saberei o preço dos meus pecados
na cruz. Eu vim para adorar, eu vim para prostrar, eu vim para dizer que Tu és o meu Deus. És totalmente amável, Tu és totalmente digno, Tu és tão maravilhoso para mim. Deus tem sido maravilhoso para você. Ele tem sido maravilhoso para todos nós. Ele, com seu poder, o seu amor, tem demonstrado isso para a sua igreja. Eu creio no amor de Deus aqui essa noite. Jesus é bom. Eu estou indo agora falar de Jesus pra você. Eu estou indo agora o meu chamado é falar de Jesus pra você, pra você. Você pode me acompanhar nas palmas? Vamos lá? Ó, quão maravilhoso é falar de Jesus pra você. Ele me chama para viver uma história que só Ele pode escrever. Neste nome há poder, até o cego ver que neste nome você pode crer. Você pode crer. Onde amor, a união prevalece, o amor foi isso mesmo que Ele nos ensinou. Vamos juntos nessa missão, pois Ele convida e quer seu coração. Avançar é nossa missão. Vem! Eu estou indo agora falar de Jesus pra você. Eu estou indo agora o meu chamado é falar de Jesus. Pra quem? Pra você. Pra você. Ele me deu essa vida, Ele me trouxe essa luz, Ele me deu. Esse é meu Jesus. Ele me deu essa vida, Ele me trouxe essa luz, Ele me deu esperança. Esse é nosso Jesus. É tão difícil viver sem fé. É tão difícil entender o porquê. O próprio Cristo demonstrou sua paixão. Olha a letra lá para você. O Criador se entregou pela sua criação. O que seria de mim sem o seu amor?
eu vou clamar, pois vou deixar me envolver nesse amor. Vou escolher, sabe o que? É meu Deus, Ele me deu essa vida, Ele me trouxe essa luz, Ele me deu esperança, esse é meu Jesus. Ele me deu essa vida, Ele me trouxe essa luz, Ele me deu esperança, esse é meu Jesus. Esse é meu Jesus para sempre. Esse é o nosso Jesus, para sempre, nos deu esperança e nos trouxe essa luz, porque Ele é e sempre será o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Obrigado, varão do Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, verso 18 a 23. Em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 23. Eu estarei lendo na versão NTLH. Se a sua versão estiver diferente, não tem problema, irmãos. É apenas a tradução. Nos diz assim: quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi respondeu: eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os seus descendentes dele, e me fez líder de Israel, no seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Amém, irmãos? Ou misericórdia para essa moça, infelizmente. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante da presença do Espírito Santo de Deus, que se faz presente aqui neste lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui a esta igreja e também em nós, Senhor. Meu Deus, eu oro para aquele irmão que está aqui neste lugar, preocupado com o amanhã. Talvez está preocupado com as contas, preocupado com algo
que está acontecendo em sua vida. Eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo de Deus venha falar a este coração de uma forma especial. Senhor, nós desejamos abrir o nosso entendimento neste momento, abrir o nosso coração para que a palavra do Senhor seja luz para os nossos caminhos. Nós cremos, ó Deus, no poder do Senhor Jesus. Nós cremos no Deus que nós servimos aqui essa noite, um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa com cada um de nós. Meu Deus, eu oro também pedindo perdão pelos meus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus, que eu possa ser um canal de bênção usado nas mãos do Senhor para falar ao coração dos meus irmãos. A palavra não é minha, mas é do Senhor. Eu peço que o Espírito Santo de Deus me faça como instrumento, conforme a vontade do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro no nome que está acima de todo nome, no nome que tem poder para curar, no nome que tem poder para nos libertar da condenação eterna, que é o nome de Jesus Cristo, porque neste nome há poder. Eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Você pode se sentar no seu lugar. Quero apresentar para os irmãos o nosso tema. Para você que está online, seja muito bem-vindo ao nosso culto. Nós assim desejamos que Deus também fale ao seu coração de uma forma especial. Fique ligado, porque Deus quer falar ao seu coração. Eu creio que a forma que Deus quer falar com você é de forma que você vai, depois deles desligar o seu televisor ou o seu smartphone, e você vai se ajoelhar e dizer assim: Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero apresentar para os irmãos então o nosso tema: intimidade com o Senhor, intimidade com Deus. Ontem, conversando com os nossos jovens, disse a eles como nós poderíamos encontrar Deus. É uma frase que muitas pessoas estão se questionando nos dias atuais. Estamos vivendo em uma pandemia, aonde tem trazido medo, angústia para vários corações, frustrações, tristezas, perdas, mas conseguimos sim encontrar Deus. Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. Deus tem a sua forma de demonstrar para a sua igreja o seu agir. Eu quero assim demonstrar aos irmãos, pastor, então como nós encontramos Deus? De uma forma resumida, encontramos Deus a partir da sua palavra. Nós temos as palavras de Deus em nossas mãos. Às vezes nós desejamos dizer: pastor, eu quero conhecer a Deus, pastor, eu quero encontrar Deus, mas a primeira coisa que você não faz é não ler a Bíblia. Como que você quer conhecê-lo sem ler a Bíblia? Hoje pela manhã estava dizendo aos irmãos a importância da escola bíblica dominical. Há cristãos que desejam conhecer a Deus, mas não desejam frequentar a escola bíblica dominical. Disse aos irmãos que 70% a 80% do meu ministério, do seminário em que eu cursei, eu aprendi muito mais na escola dominical, porque estudamos de forma coerente a palavra de Deus. E diga aos irmãos, a nossa doutrina batista tem nos ensinado de forma coerente, onde nós estudamos a nossa Bíblia. Eu digo aos irmãos mais idosos, com mais sabedoria e experiência, que eu tenho o orgulho de ser batista, porque através dessa doutrina, Jesus também me encontrou, através dos ensinamentos dos nossos missionários, que se deslocaram de tão longe, trouxe para nós a palavra de Deus, e hoje nós encontramos esperança, porque os nossos missionários participaram desta obra, missionários que deixaram a sua família, missionários que perderam a sua vida por amor a esta palavra, para que chegasse ao seu coração aqui essa noite. Eu creio que Deus, ele tem o poder para falar ao teu coração. Eu gostaria que você entendesse
que nós venhamos a conversar aqui essa noite. Eu não vim dizer palavras chiques, eu não vim falar de forma português totalmente bem dizido, vou dizer dessa maneira. Não, irmãos, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para demonstrar para os irmãos quem é o nosso Jesus. Ele é muito simples. Ele demonstra o seu amor para conosco a cada dia e a cada minuto e a cada segundo. Jesus se importa conosco. Estamos diante de um texto que conta-se sobre a história do rei Davi. Pastor, intimidade com Deus. Como eu consigo obter intimidade com Deus? Irmãos, eu quero destacar para vocês aqui no capítulo 6. Algo acontece nos primeiros versículos que chama muito a minha atenção. Porque hoje, eu não sei se você que está aqui presente, você é capaz de dizer, pastor, eu tenho intimidade com Deus. Eu quero apresentar para vocês a forma que Deus trabalhava para o seu povo no Antigo Testamento. Depois, à conclusão desta mensagem, eu quero apresentar para vocês o que Deus foi capaz de trazer para nós. Você vai perceber que nos primeiros versículos deste capítulo, Davi, ele junta 30 mil homens para ir em busca da arca da aliança. Porque a presença de Deus se apresentava, era presencial sobre a arca. Assim como os irmãos já conhecem toda a história do povo de Israel. O que acontece, irmãos? Davi está muito feliz. Davi deseja buscar esta arca, porque os filisteus tinham roubado esta arca. Mas ele foi à casa, de Abinadab para buscar esta arca. O que se sucede, irmãos, é que Abinadab usa os seus 2 filhos e diz, olha, vocês vão ajudar Davi a carregar então esta arca. Eles colocam esta arca sobre o carro, um carro muito novo, onde expressa muito bem para nós, no capítulo 3, dos últimos versículos, quando eles levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outreiro. Aiô ia adiante, que era o filho de Abinadab, ele estava à frente, e também, assim como conta para nós a Bíblia, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá. Uzá estava atrás, irmãos, filho de Abinadab. O que acontece, irmãos? Os bois estão indo em direção à terra de Davi, só que os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram, e que os fez, irmãos, na sua, vamos dizer assim, no seu conhecimento e na sua inocência, o que ele faz, irmãos? Quando ele tenta segurar e ele encosta na arca, o que acontece com ele? Ele morre, irmãos. Naquele exato momento, ele perde a sua vida. Davi olha para aquele momento e se estremece um grande temor ao seu coração. E diz, como eu levarei a arca da aliança para a minha terra, sendo que Deus fez isso com Uz? Davi se entristece, irmãos, no seu coração, assim como, se você fizer a leitura bíblica deste capítulo, você vai compreender desta maneira. Ele se entristece. E Davi deixa a arca na casa de quem, irmãos? Obed, exatamente, irmão. Obedinho. Vamos colocar Obedinho, né? E essa arca fica durante 3 meses na casa de Obed. O que acontece na casa dele, irmãos? Exatamente, a casa dele é abençoada. E Davi fica sabendo disso. Ele fica sabendo, ele não, gente, eu preciso buscar esta arca, eu preciso ir ao encontro desse Deus Todo-Poderoso. Mas espera aí, nós vamos nos preparar, porque Uz perdeu a sua vida, mas vamos nos preparar para nós chegarmos na presença desse Deus maravilhoso.
Já abro uma pergunta para os irmãos: de que forma você está se apresentando para Deus? Continuando, Davi chega até a casa de Obed, recolhe esta arca e leva para a sua casa. Ali, no contexto bíblico, eles chegam em seu reinado, e Davi está fazendo o que, irmãos? O que ele está fazendo, irmãos? Não sei como é que ele estava dançando, mas ele dançava. E ele pulava de alegria, irmãos. Não é, obrigado, Senhor, meu Deus, minha misericórdia, não, irmãos. Era pulando, saltando de alegria, porque a arca está comigo, a arca está em Jerusalém, a arca está no nosso país, a arca de Deus, nós vamos ser abençoados. Imagine a alegria de Davi em receber esta arca da aliança. Mas eu pergunto para os irmãos: Davi estava apenas interessado na arca, irmãos? Ele estava interessado na presença de Deus. A Bíblia nos diz que os cultos estavam sendo feitos, irmãos. Os sacrifícios estavam sendo feitos. Só que a presença unificada de Deus não estava ali. Porque a presença de Deus estava na arca da aliança. Saiu um vídeo, eu acho que eu até comentei com a igreja, com os irmãos, aquela canção: no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Essa canção foi intitulada em favor desses acontecimentos da Arca da Aliança. Sendo assim, irmãos, Davi expressa o seu louvor a Deus. É um texto que, se eu apresentar para os irmãos e dar diretrizes, os irmãos vão dizer: pastor, a gente consegue pensar tanto sobre este texto e em tantos acontecimentos. Davi está entrando na sua cidade dançando, e Mical está de olho nele, de forma cruel. Safadinho, seu rei safado, você está demonstrando essa dança, mostrando seu corpo para suas concubinas? Não sei os irmãos, mas eu já passei em várias igrejas onde irmãos expressavam a sua adoração de todo o seu coração, e existiam pessoas, telespectadores ou espectadores, olhando para esses irmãos e criticando: Deus não está recebendo, não. Olha lá, ó, parece um profissional cantando, mas será que Deus está recebendo? Irmãos, precisamos ter cuidado com certas coisas que nós falamos e que nós fazemos. Mical está olhando para Davi, assim como o texto. Estou apenas explicando isso para os irmãos, o que está acontecendo no capítulo 6. Nós acabamos de ler os versos. Quando Davi acabou de oferecer os sacrifícios para receber a arca, ele coloca a arca em um lugar adequado para todos adorar o Senhor dos Exércitos, porque a presença dele estava ali na arca. Só que Mical não deseja isso. Mical lança palavras de ofensa a Davi, assim como os irmãos ouviram. Davi não pensou duas vezes. Ele disse: olha, eu estou louvando com danças e tamborins pelo Deus que me escolheu para ser rei em Israel. Me preferiu a mim do que o seu pai Saul, que se desviou e que se corrompeu. Olha a resposta sábia de Davi naquele momento. E sabe o que eu fico pensativo, irmãos? É que Mical nunca mais e nunca teve filhos. Que sentença foi essa? Cuidado com as palavras que você refere para o ungido de Deus, porque Deus pode pesar a mão, irmãos. Isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo, é palavra de Deus.
gosto de relembrar e falar para os irmãos. Ele está aqui essa noite, mas eu digo da mesma forma. O Carlão me disse certa vez, pela primeira vez que eu cheguei na sua casa e também quando nós chegamos, ele disse: pastor, para mim é um prazer receber um ungido do Senhor. Foi ou não, Carlão? Sentimos falta, irmãos, disso. Porque a essência, algumas coisas que estão acontecendo, talvez isso passa despercebido. Os irmãos pensam que por eu estar aqui à frente eu sou dono de toda a razão. Não sou não, irmãos. Eu sou como os irmãos. Eu digo à minha igreja que o culto para todos deveriam ser diferente. Não um espetáculo aqui à frente, mas todos virados para a frente. Porque o louvor é para Jesus, não é para você. Se você veio aqui para criticar e falar assim: pastor, não, o som está ruim, pastor, não, não, esse irmão, não. Não, desculpa, mas você veio no lugar errado. Esse lugar aqui é para adoração e louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus. É que eu tenho falado para a minha igreja, irmãos, há uma frase que eu sempre tenho dito à igreja: não ache problemas, ache soluções. Infelizmente, algumas pessoas estão apenas desejosas em encontrar problemas. Disse isso ao Marcos ontem à noite, quando nós estávamos conversando a respeito de algumas coisas. Eu disse: Marcos, imagine se casais chegassem até mim dizendo: pastor, eu vou me separar. E eu dissesse: isso aí, separa mesmo, tá dando errado, tá brigando, então separa. Imagina isso, irmãos. Seria um papel de pastor, irmãos? Sim ou não? Não, irmãos, de forma alguma. Eu, como pastor, eu tenho que tentar solucionar o problema. É claro que há necessidade de mudanças. É onde eu vou entrar aqui com os irmãos em relação ao primeiro tópico. A necessidade de mudanças. E eu quero que você compreenda que essa noite, de forma bem simples e rápida. Pastor, o senhor deu as diretrizes então de todo o capítulo 6. Mas como ser íntimo de Deus? Como conseguir essa intimidade com Deus, pastor? Imagina Davi então chegando até esta arca. Ninguém poderia tocar esta arca. Seria apenas carregada, de forma onde as mãos humanas não toquem sobre ela. Mas pastor, como eu consigo hoje ter intimidade com Deus, pastor? O que fazer? Davi experimentou essa intimidade com Deus. Seus louvores e danças eram para a glória de Deus. A pergunta que eu faço para você que essa noite é: tudo que você faz é para a glória de Deus? Alguém diz amém, por favor, porque senão esse silêncio vai me deixar com a mente pesada. Amém, irmãos? O que você faz tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso que Paulo nos ensina em Romanos, não é verdade? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso ele nos ensina. E Cristo também está desejoso em ouvir isso da nossa boca. Porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu. O que acontece, irmãos, é que Davi experimenta então essa intimidade. Mas como me tornar íntimo de Deus a ponto de chamar a sua atenção? Como ser íntimo, pastor? Primeiro, a decisão de ser íntimo. Você precisa decidir. O primeiro passo é eu decidir. Pastor, hoje eu quero ser íntimo. Quero apresentar para os irmãos Mateus capítulo 5, verso 1. Jesus, ele está conversando com uma multidão e nos diz: quando Jesus viu aquela multidão, subiu um monte e sentou-se, e os seus discípulos chegaram mais perto dele. Olha isso, alguns chegaram para ouvir, outros seriam apenas curiosos, outros queriam de fato saber se ele era o Filho de Deus, outros desejavam conhecê-lo em intimidade. Olha as características de pessoas que estavam perto de Jesus. Todos os que foram ali descritos tiveram as mesmas oportunidades de ouvir
a palavra de Cristo, de ouvir o seu sermão, mas cada um foi tão longe quanto queria em seu relacionamento com Jesus. Vou repetir, mas cada um foi tão longe quanto queria em seu relacionamento com Jesus. A pergunta que eu faço para você mais uma vez é: qual qualificação você coloca entre eu ter intimidade com Deus ou não? Como você tem pensado sobre isso? Quem é você? Quem é você na multidão? Você está apenas para ouvir? Ou você está desejoso em conhecer esse Jesus? Ou você é apenas um religioso que sabe o que fazer, mas não faz nada? Um seguidor que tem seu poder, mas não sua amizade? Gente, isso aqui é muito forte. Vou repetir. Um seguidor que tem seu poder, mas não tem sua amizade. Ou um íntimo que vive em função do seu amado. Há uma grande diferença. Hoje, queridos, Jesus está te convidando para essa intimidade, mas precisa de decisão. É você que decide. Eu não posso decidir por você. Eu não sei quem é você em meio à multidão, mas Jesus sabe. Ele te conhece. Ele sabe o que está no mais profundo do seu ser, do seu coração. É você que decide ser íntimo de Jesus. E o que você decide essa noite? Segundo, além da decisão, eu preciso construir um lugar de intimidade. Tomei decisão, pastor. Qual o segundo passo? Construir um lugar de intimidade. Davi queria isso, irmãos. Ele tomou a decisão, eu vou buscar. Mas quando eu buscar, eu preciso construir um lugar para que a arca fique perto de nós. E quando ela ficar perto de nós, eu terei a presença de Deus unificada para que Ele venha não somente me abençoar, mas eu estarei todos os dias na sua presença e eu saltarei de alegria. Imagino a alegria de Davi em ter este momento íntimo com Deus. Queridos, construir é fácil. Construção é fácil, irmãos. Precisa de um processo, não é verdade? A construção necessita-se então de um processo. Construir também na nossa vida espiritual é um processo. Não é do dia para o outro dia. É um processo, é uma caminhada com Jesus. Ou os irmãos pensam que quando Jesus teve seus 30 anos, Ele já convidou os seus discípulos e disse assim: olha, vocês vão e façam discípulos. Façam discípulos batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que Jesus fez, irmãos, com seus 30 anos? Não. Ele teve um período de 3 anos para o seu ministério, para construir relacionamento íntimo com os seus discípulos. Pedro quer andar sobre as águas? Vem, relacionamento íntimo. Pedro, você aqui em minhas mãos, você é alguém. Sem mim, nada podeis fazer. Discípulos, desejam fazer um milagre? Vocês têm quantos pães? 5 pães e 2 peixinhos. Deem a mim. Relacionamento. Perceba que Jesus, ele trabalha com relacionamento com os seus discípulos. Ou os irmãos estão, ou você pensa que os discípulos morreram de forma tão cruel, por quê? Porque eles conheciam o próprio Filho de Deus. Pedro disse: não morrerei da forma que o meu mestre morreu. Vocês vão me pendurar de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Irmãos, o que esses camaradas experimentou, gente, não é simples. Não é algo momentâneo que às vezes estamos acostumados na igreja. Não é, irmãos.
Intimidade vai muito além do que nós pensamos. Só que precisamos ter decisão e construir isso em nosso coração. É a cada dia construindo. Os filisteus tinham roubado a Arca da Aliança, a apresentação da presença manifesta de Deus, e embora a devolvessem mais tarde, Saul não prestou atenção nela e ela ficou descuidada por 20 anos. O rei Davi decidiu levá-la para o seu reinado. Intimidade se constrói com decisão. Olha isso. Comece fazendo o que, irmãos? Aqui essa noite, pastor, mas eu vou trazer a arca. Entenda isso aqui. Comece trazendo a arca, buscando a face de Deus todo dia, somando aos outros com construção, amando uns aos outros. Não é necessário nada elaborado. Volte à simplicidade de Davi. Ele ofereceu a Deus o seu louvor através da dança, pois quando ele foi rei, ele não se esqueceu de quem colocou ele no trono, mas queria tê-lo ainda mais perto. Você entendeu isso? Davi nunca se esqueceu de quem colocou ele no trono. Vocês acham que Davi não se lembra de Samuel indo à casa de Jessé? Ele foi o primeiro a ser escolhido, irmãos, por Samuel? Não. Deus disse a Samuel: Samuel, fala para Jessé buscar Davi, que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Você acha que Deus não conhece você, irmão? Ele conhece você. Ele te chama pelo nome e fala assim: busca ele lá. Amém ou não, irmãos? Que Deus é esse que nos conhece pelo nome e que está interessado não somente a nos abençoar, irmãos. Ser abençoado é consequência de intimidade com Deus, irmãos. Você compreende isso essa noite? Sabe, nós a cada dia precisamos permanecer na intimidade com Deus. Mas às vezes os problemas... Eu vi aquele menino cantar uma das canções que eu amo, eu gosto demais daquela canção. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Talvez você está com a mesma expectativa que essa noite. Existem certas situações que o homem não pode nos atender. É só um milagre. Eu vou conseguir viver um milagre através da intimidade. A pergunta que eu faço para você é: você deseja isso? Hoje podemos tocar no altar. Quero concluir para os irmãos dizendo: Davi traz o altar, a Arca da Aliança. A presença de Jesus é expressa sobre a Arca da Aliança. Cristo, Deus, a Trindade. Vou destacar assim dessa forma para os irmãos. Deus gostou tanto, dizendo assim: olha, as pessoas estão indo ao encontro desta arca. Eu vou preparar o coração de Salomão, porque ele vai fazer um templo, e as pessoas vão vir ao encontro desta arca. Só que Deus, ele começou a olhar e criou, com certeza antes, séculos dos séculos dos séculos, ele já tinha este propósito. A minha presença não será mais estabelecida sobre uma arca, e nem em templos feitos por mãos de homens. O meu desejo é habitar no seu coração. E para que Jesus habitasse em nosso coração, era necessário que Ele padecesse, e ao terceiro dia ressuscitar e estar vivo em nosso coração. O altar da adoração seja sempre exaltado: Jesus, Filho de Deus. Qual é o seu altar de adoração aqui essa noite? Oração. Esse é o seu altar, querido. Deus não precisa mais estar presente em uma arca da aliança.
Ele está presente agora no seu coração. Ele deseja ouvir a sua voz. Quanto tempo você não fala com Ele? Quanto tempo você não deseja mais intimidade? Mas Ele tem feito o convite a você dizendo: filho, intimidade, eu quero você. Está tão fácil, é só você se lembrar de mim, é só você falar comigo. Eu ouvirei a sua oração. Como assim eu conversei com os jovens, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer fazer muito mais por você, querido. Deus quer que você seja bênção. Eu creio que Ele tem chamado a sua atenção aqui essa noite. Eu creio nisso. Pois o Espírito Santo é a presença de Deus manifesta em nossas vidas. Davi queria a presença de Deus na arca, mas hoje nós temos a presença de Deus em nosso coração. É por isso que eu canto para você essa noite. Ele me deu essa vida, Ele me trouxe essa luz, Ele me deu esperança, porque esse é o nosso Jesus, que é capaz de nos trazer essa esperança. Conhecer a Jesus em intimidade é para poucos, mas é possível. É só você desejar. O rei Davi alcançou intimidade, pois jamais desejou abandonar a Deus. Sabe o que ele escreve no Salmo 51, verso 10 ao verso 12? Peço a nossa querida irmã que está no Data Show a nos auxiliar em Salmo capítulo 51, verso 10 ao verso 12. Eu gostaria que a igreja lesse comigo esses dois versos. Salmo capítulo 51, verso 10 ao verso 12. Vamos juntos, irmãos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Você quer esse espírito? Um espírito inabalável, um espírito reto? Eu quero convidar você a finalizar a nossa reflexão. Convidar você, abra, por favor, no hino 73. É um hino que eu amo, irmãos. Um hino que fala muito ao meu coração. Eu quero convidar você a cantar comigo. Vamos cantar. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel o seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por esse grande amigo
desejo aqui viver, com Ele ter constante comunhão e servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a Ele em sujeição. Nos teus caminhos santos espero aqui seguir, seu amor a todos, canta igreja, demonstrar. Porque Ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vive. Vamos imitar Davi? A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que aqui voltar será. Então com Ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu rosto amado na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Quem é Jesus para você? Jesus é meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Você pode dar um glória a Deus aqui essa noite, irmão? A Ele toda a honra e toda a glória. Deus quer intimidade com você, mas você precisa decidir. Eu quero orar por você aqui essa noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que Deus não me enviou aqui, irmãos, à toa, não. Deus queria falar com você, eu creio nisso. Assim como Ele falou ao meu coração, eu creio que Ele também pode falar ao seu coração. Antes que eu ministrasse essa mensagem para os irmãos, Deus primeiro falou ao meu coração. E Ele deseja que essa noite ter intimidade com você. Decide essa noite, querido. Ainda que no amanhã, talvez seja tarde, você tem a sua escolha. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante da presença do Senhor Jesus. Colocamos também, Senhor, os nossos telespectadores, os nossos irmãos que estão nas redes sociais conosco ao vivo neste culto. Ah, Espírito Santo de Deus, fala a cada coração conforme a vontade do Senhor. Meu Deus, eu oro para os meus irmãos que estão aqui neste lugar. Senhor, se falta intimidade, Deus, fala este coração. Senhor, eu não vim aqui, Deus, acusar ninguém de forma alguma. Mas se existe alguém aqui que ainda está vivendo no pecado, Espírito Santo, fala este coração, Senhor. O Senhor preparou algo diferente para este coração. Libertou-nos do pecado, veio nos redimir. Senhor, a cada dia nos dá a oportunidade de reconhecer a soberania do Senhor em nossas vidas. Meu Deus, eu oro crendo no nome que está acima de todo nome, no nome que tem poder para curar, no nome que tem poder para nos libertar da condenação eterna, que é o nome de Jesus Cristo, porque neste nome tem poder.
Eu oro crendo no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E toda a igreja diga: que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, Tiago, pela oportunidade. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.